Uma vez mais, boa tarde. Sábado 17 de agosto de 2024. Hoje notícia. Vamos ao desenvolvimento das notícias. 5.000 agentes da Polícia Nacional serão mobilizados para garantir a segurança durante o Censo Geral da População 2024, previsto para o mês de setembro. A Comissão Multissetorial de Apoio ao Recenseamento avaliou as condições logísticas para assegurar o bom andamento do processo, no caso. Há um mês para o arranque do recenseamento da população em Angola, a Comissão Multissetorial de Apoio à Realização do Censo tem as condições criadas para o processo. Esta empreitada vai contar com o envolvimento de meios aéreos e terrestres das Forças Armadas Angolanas e da Polícia Nacional. Serão mobilizados mais de 5.000 efetivos da Farda Azul. Esse é um processo integrador onde a Polícia Nacional poderá colocar à disposição mais de 5.000 efetivos em todo o território nacional. O próprio INE poderá contar com um total de mais de 500 viaturas. Portanto, que são as viaturas que são as 4x4, caracterizadas pelo trabalho que nós levamos a cabo. Portanto, há aqui toda uma sincronia no trabalho que está a ser desenvolvido, o que tem nos permitido que agora, há sensivelmente 30 dias para 19 de setembro, possamos realizar o Censo Geral da População e Habitação em todo o território nacional. A Comissão esclarece, por outro lado, que a nova divisão político-administrativa do país não deverá interferir neste processo que terá a duração de um mês, a contar de 19 de setembro. O trabalho da contagem da população é um trabalho que não está associado a qualquer uma outra redefinição da geografia nacional, uma vez que a contagem das habitações e das famílias vai ser dentro da mesma circunscrição, então qualquer alteração de alguma forma não interfere, direta ou indiretamente, naquilo que poderá ser exatamente a quantificação das habitações e os habitantes que aqui residem. De acordo com a Comissão Multissetorial de Apoio à Realização do Censo Geral da População e Habitação 2024, decorre em todo o país a formação dos assistentes técnicos locais e seguir-se-á a formação dos recenseadores de Cabinda ao Cunene. E o país passou a ter 21 províncias depois que a lei sobre a nova divisão político-administrativa foi aprovada na globalidade pelos deputados da Assembleia Nacional na última quarta-feira. A Rede Girassol ouviu os municípios, no caso de Luanda, e encontramos quem está a favor e quem está contra. Os que estão contra falam de outras prioridades, como saúde ou mais serviços sociais. Os que estão a favor acreditam que a medida pode impulsionar o desenvolvimento socioeconômico das atuais comunas, que passarão a municípios. Como referência para a divisão político-administrativa da cidade de Luanda, foram utilizadas a Estrada Nacional 100 no percurso que vai da ponte do viaduto de Cacoaco em direção a Kifangondo e a Via Expressa, que vai da ponte de Cacoaco em direção ao Benfica até o canal do Kikuchi. Para alguns cidadãos, o momento não é o mais acertado para a dissolução de Luanda. Não creio. Luanda é pequena, mas tem províncias, quando o Cubango é maior do que Luanda, e vai para quando o Cubango vê como é que está a ser gerido. Então, Luanda dividir por 2 províncias é uma coisa impensável. Poderiam primeiro organizar as 18 províncias, só noutra hora assim é que poderiam então colocar as 18 às 21 províncias que eles querem, porque se fosse para isso tem que dever já autarquias locais. Para você conseguir fazer o trabalho, você tem que olhar para a saúde, porque a saúde é um primordial. E nós temos que olhar para a nossa Angola e ver o que é que nós precisamos, né, para ter uma Angola melhor, para ter um povo melhor, para ter um desenvolvimento melhor. Eu acredito que esse projeto é um projeto que possivelmente pode até vir beneficiar, mas não é agora que isso tem que acontecer, não é agora que tem que se fazer, porque ainda tem que se ver muita coisa. Se uns discordam da aprovação, outros enaltecem a medida do governo, como é o caso de Rafael Inácio, que considera que com a nova divisão, os serviços básicos para as comunidades poderão chegar com mais facilidade e gerar desenvolvimento nas comunas. E nós entendemos que
esta divisão política administrativa, particularmente da província de Luanda, vai gerar múltiplos benefícios do ponto de vista de infraestrutura. Achamos nós que gera sem tempo, sim, Luanda ter esta divisão política administrativa, porque ela visa, acima de tudo, dar resposta aos problemas que algumas comunidades enfrentam. Rafael Inácio entende ainda ser fundamental acompanhar a execução dos planos de desenvolvimento das comunas e dos 326 futuros municípios com a divisão política das 21 províncias. Com essa estratégia que o Executivo montou, com esta ideia, com este pensamento, que temos que fazer agora é acompanhar de forma milimétrica para que ela gere de facto os impactos necessários à vida do cidadão. O Executivo, ao desenhar essa estratégia, está a pensar mesmo na qualidade de vida das populações, das comunidades. E entendemos nós que esta divisão política ou administrativa vai elevar algumas comunas que noutrora pertenciam, ou seja, eram comunas, elas serão elevadas agora a vilas ou a municípios. Com a nova divisão, passam a integrar a província de Luanda, o atual distrito urbano da Estalagem, a zona dos Mulenvos, os distritos urbanos de Cacoaco e Quicolo, bem como a vila-sede de Cacoaco. E a nova divisão político-administrativa foi abordada nesta sexta-feira no programa Visão de Ismael. O analista falou dos principais desafios que o governo terá com o surgimento de novas províncias e municípios. As principais mudanças que nós vamos ter, tu dizias, os grandes desafios. Primeiro, 162 novos administradores. Não se pode pensar que os administradores municipais, os administradores comunais, todos vão passar a administradores municipais. Administradores municipais requerem um conjunto de conhecimentos que eu tenho dúvidas que essas pessoas tenham, não é? Portanto, primeiro problema, formação profissional para os futuros administradores. Depois temos administradores adjuntos. Nós temos, há uma razão, no mínimo, 2 administradores por município, 2 administradores adjuntos. Se assim for, para além dos 162, nós vamos precisar de 324 administradores adjuntos. É muita fruta. Não é? Preparar administradores adjuntos, preparar administradores municipais, para que estejam em condições de gerir o território, de gerir finanças, porque e chegar ao nível dos outros administradores. Portanto, isso requer uma máquina que eu tenho dúvidas que o governo tenha pronta em tão pouco tempo. 3 governadores, isso é normal, é a governação política, 9 vice-governadores, 162 comandos municipais da polícia. Sim, porque a polícia tem comandos municipais. Logo, se vamos criar 172 novos municípios, temos que subir para 102 novos comandos. Coloca-se outra vez o problema, porque para ser comandante municipal tem que ter determinada patente, tem que ter determinada formação, e tenho dúvidas que os comandantes das quadras hoje das comunas, e muitas delas não têm, não é, possam ser promovidos imediatamente para comandantes municipais. Depois temos 3 tribunais, pelo menos 3 tribunais de comarca nós vamos ter, porque nós temos a ideia de um formato de tribunal de comarca que tem mais ou menos a dimensão das províncias. E se for assim, se nós tivermos uma média de 20 juízes por cada tribunal de comarca, nós vamos precisar no mínimo de 60 juízes, não é? Vamos precisar no mínimo de 60 procuradores para essas comarcas que vão ser criadas. 60 juízes, nós acabamos de fazer um processo de formação que levou mais ou menos 1 ano e tal, que estão a ser colocados agora. Não acredito que no início de janeiro de 2025 nós tenhamos disposição de 60 juízes. Vamos ter menos, vamos ter um processo aí. Conservadoras provinciais, tem que ter. Se vamos ter que ir, províncias tem que ter. Até para fazer o processo de mudança. Quem nasceu Cazombo era do Mochico e agora vai ser natural do Mochico Leste. E, portanto, tem que alterar no bilhete essa. Quem nasceu aqui mesmo, Bom Jesus, era natural da província de Luanda, agora passa a ser de Colibenco. Portanto, é todo um processo, para além da questão do registro predial,
não é? Para além de um conjunto de coisas que vamos precisar de ter conservatórias. Finalmente, uma questão importante. Se nós estamos a criar de 3 novas províncias, vamos ter que ter 15 novos deputados nas próximas eleições. Porque o nosso círculo provincial prevê, não é, que cada província tem 5 deputados. 3 novas províncias, portanto, vamos ter que aumentar o número de deputados, pelo menos no círculo provincial. Mas mais do que isso, se nós estamos a aumentar o círculo nacional também, porque aumentamos 3 províncias, vamos ter menos pessoas para eleger um deputado. Ou seja, nós precisávamos de 1000 pessoas, por exemplo, para eleger um deputado. Agora, com mais províncias, vamos precisar de 900 pessoas, 900 votos, para eleger um deputado. Portanto, vai ter também implicação na lei eleitoral. Ismael Mateus falou também do impacto que a nova divisão político-administrativa poderá ter na decisão sobre a realização de eleições autárquicas em todos os municípios ou em apenas alguns. A questão que não se cala aqui é a questão das autarquias. Qual é a relação com as autarquias? Anteriormente tínhamos 164 municípios, ou ainda temos, não é? A partir de 2025 nós vamos passar a ter 326 municípios. E a questão é, será os partidos estão divididos num ponto. Fazemos as autarquias em todos os municípios ou fazemos as autarquias apenas em alguns municípios? A divisão básica é essa. A UNITA diz que tem que fazer em todos e o MPLA diz que faz. E a questão é, esses 2 partidos vão manter a sua posição agora que o número de municípios passa para 326? É razoável acreditarmos que não foi possível fazer em 164 e agora será possível fazer em 326? A oposição maioritária, no caso a UNITA, considera que esta divisão político-administrativa é uma manobra dilatória para atrasar o processo autárquico. No caso, o MPLA, na voz do seu deputado Esteves Hilário, garantiu que não é bem assim, que uma coisa não justifica mas nós não vamos entrar nas declarações políticas nem de uns nem de outros. A questão objetiva é essa. O país, em janeiro, terá 326 municípios. Vamos fazer eleições autárquicas em 326 ou vamos fazer em alguns municípios definidos pelos partidos políticos? Essa é que é a questão objetiva. Não é? E é a isso que os partidos têm que responder. E se os partidos continuarem a não se entender isso, dificilmente teremos eleições autárquicas nos próximos tempos. A Comissão Municipal de Proteção dos Bens Públicos do Kazenga flagrou nesta sexta-feira o desmanchamento de uma viatura de pesagem e o carregamento de material ferroso num caminhão contentorizado de 40 pés durante a operação repentina no âmbito do Programa de Proteção de Bens Públicos. 2 caminhões contentorizados de 40 e 20 pés, respectivamente, 2 rolos de redes metálicas, 5 holofotes, 9 balanças de materiais ferrosos, uma porta de elevador, foram alguns meios apreendidos nesta quinta-feira durante uma operação realizada pela Administração Municipal do Kazenga no âmbito do Programa de Proteção de Bens Públicos. A vandalização do bem público é um programa que, de certa forma, tem criado muitos problemas a nível do governo central. É muita despesa que nós temos tido e é bastante complicado para nós enquanto administração municipal. Vários materiais foram apreendidos, desde carteiras, holofotos, postos de iluminação, balanças e também vedação que se encontrava numa das bacias a nível do município do Kazenga. A Operação Silêncio permitiu também flagrar 3 casas de pesagem que têm as suas atividades suspensas, mas continuavam a exercer de forma clandestina. Felizmente tivemos de fazer um momento de revisão e encontramos algumas casas que romperam os selos. Nós, enquanto administração municipal, coordenado com a Polícia Nacional, estamos nesse preciso momento, fizemos a apreensão dos mesmos meios, voltamos a aplicar os selos nessas mesmas casas e também a apreensão dos meios e a apreensão do proprietário
que de certa forma provocava. Nós, enquanto administração municipal do Kazenga, estamos de olho e vamos continuar a trabalhar de uma forma coesiva, que pelo menos isso termine aqui no nível do município de Kazenga e não só a nível da província de Luanda. Dizer que estamos atentos e dou uma palavra aos munícipes que continuam a denunciar. Nós, enquanto administração municipal, estamos atentos e vamos começar a trabalhar de forma... Apelo à comunidade em denunciar caso tenha suspeita de qualquer situação, e também as casas que continuam a fazer esse mesmo trabalho de forma irregular, porque na realidade são casas que não estão legalizadas e não podem estar legalizadas para fazer esse tipo de trabalho. Eles só estão a incentivar com que as pessoas façam vandalização, e nós, a administração municipal, a partir do governo provincial, estamos aqui velado para esse mesmo programa. Vale lembrar que desde o início do programa de proteção de bens públicos no município do Kazenga foram notificadas 82 casas de pesagem, das quais 8 contentorizadas, uma fábrica metalúrgica e 74 residências habitacionais. E é momento para a primeira pausa deste jornal. Nós voltamos dentro de instantes. Seja bem-vindo de volta. Hoje, notícias deste sábado. E vamos às notícias. O presidente da República de Angola e presidente em exercício da SADC, João Manuel Gonçalves Lourenço, endereçou nesta sexta-feira uma mensagem de felicitações pela celebração do Dia da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, e destacou a importância da união e solidariedade que definem a comunidade da região ao longo das últimas 3 décadas. Na mensagem, João Lourenço refletiu sobre a evolução da SADC desde os anos 1980 e enfatizou a organização como uma plataforma fundamental para a defesa do direito à liberdade política, econômica e social, e salientou, por outro lado, que a SADC não é apenas uma instituição, mas um compromisso coletivo entre os líderes que moldaram o espaço regional e implementaram estratégias para o desenvolvimento, a paz e prosperidade. O estadista angolano alertou para os desafios que o aumento da população global deverá atingir 650 milhões na SADC, e insistiu na urgência de preparar a juventude para as exigências do mercado de trabalho, especialmente em um contexto de rápida evolução tecnológica. Por fim, o presidente em exercício da SADC expressou confiança de que o próximo tema escolhido pelo Zimbábue, promover a inovação para desbloquear oportunidades de crescimento econômico sustentado e desenvolvimento rumo a uma SADC industrializada, será uma força motriz para garantir a continuidade dos espaços, ou seja, dos esforços em prol de um setor industrial dinâmico e moderno na região da SADC. E decorre neste momento a 44ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da SADC. A reunião vai fazer o balanço da implementação do Programa Regional Efetivo de Angola, assentes nos pilares da gestão, assuntos sociais e da integração das infraestruturas da organização. A reunião serve ainda para a submissão de outras questões, como candidaturas internacionais, e os chefes de Estado não vão apenas olhar para questões de integração, mas também para as de paz e segurança na região. Ao passar a pasta ao novo líder da presidência rotativa da SADC, Emerson Mnangagwa, o presidente Santos João Lourenço agradeceu o apoio dos Estados-membros, falou sobre os desafios da região que se prendem com a paz e a segurança e o cessar-fogo no leste da República Democrática do Congo. As questões relativas à paz e segurança da nossa região continuam a estar no centro das nossas atenções e fazem parte das grandes prioridades da agenda da SADC, no âmbito da qual empreendemos um esforço coletivo para mantermos o clima de tranquilidade que, de um modo geral, prevalece na África Austral, embora se mantenha ainda o conflito no leste da República Democrática do Congo, que constitui um desafio ao qual temos vindo a fazer face com perspectivas animadoras. Tendo em conta os entendimentos alcançados sobre o cessar-fogo nessa região, entre a República do Ruanda e a República Democrática do Congo, em vigor desde o dia 4 de agosto, vamos trabalhar
no sentido de serem dados passos concretos para a negociação e a assinatura de um acordo de paz que seja definitivo. A República de Angola, no seu papel de mediador, submeteu ao Ruanda e à RDC um projeto de acordo de paz que está a ser apreciado por ambos e começará a ser discutido e negociado entre delegações ministeriais da República Democrática do Congo e do Ruanda a partir do próximo dia 20 de agosto corrente em Luanda. Realçamos o papel que o presidente do órgão de cooperação nas áreas de política, defesa e segurança desempenhou para se pôr em marcha a missão da SADC na República Democrática do Congo, SAMID-RDC, com o objetivo de contribuir positivamente para a criação de um ambiente que favoreça a mitigação dos fatores de conflito. Merece igualmente uma abordagem particular a situação de segurança na província de Cabo Delgado, em Moçambique, onde se concluiu a 4 de julho deste ano a missão da SADC em Moçambique, SAMIM, que desempenhou uma ação que merece destaque por ter conseguido ajudar a República de Moçambique a fazer frente ao terrorismo e ao extremismo violento com bastante sucesso, uma vez que foi possível estancar a expansão deste perigoso e nocivo fenómeno. João Lourenço falou sobre os desastres naturais, as doenças crónicas e referiu que o Centro de Operações Humanitárias e de Saúde foi construído para dar resposta às doenças no continente. A nossa região vem se confrontando com problemas difíceis e de grande complexidade, que colocam a todos nós a necessidade de um esforço e de uma atenção especial para enfrentarmos e vencermos as doenças e os desastres naturais que assolam a África Austral. Orgulha-me destacar os esforços que os Estados-membros da SADC têm vindo a envidar de forma determinada para criar mecanismos que contribuam para reduzir de forma cada vez mais eficaz os casos de HIV, em cujo âmbito se desenvolveram ações com resultados bastante significativos e animadores em termos de redução das mortes por HIV e de novas infecções entre 2010 e 2022. Estes resultados merecem o nosso aplauso, mas devemos continuar a persistir no trabalho de sensibilização dos jovens para que adotem comportamentos preventivos e seguros, de modo a evitar-se a propagação da doença nesta franja da nossa população. Em fevereiro deste ano, tive a honra de acolher uma cimeira extraordinária de chefes de Estado e de Governo sobre a situação da cólera na região, onde tomamos medidas coletivas para conter a sua propagação e, por esta via, garantir a saúde e o bem-estar das nossas populações. O presidente disse que 5,5 mil milhões foram disponibilizados para combater os fenómenos naturais, as doenças, catástrofes que afetam a região. Recordo que Angola passou hoje o testemunho da presidência da organização ao Zimbábue. E seguimos, mais de 200 mulheres estão reunidas em Luanda em um evento com o objetivo de debater questões relacionadas à saúde nutricional e sexual feminina. A acompanhar esta atividade está o repórter Custódio Jacinto. Custódio, boa tarde, é consigo. Zola, boa tarde. Saudações também para quem nos acompanha a esta hora. De facto, estão nesta sala mais de 200 mulheres provenientes de várias partes da cidade de Luanda. Nós vamos à conversa agora com a doutora Áurea de Carvalho, médica de família e também uma das oradoras convidadas para este evento que discute a saúde feminina no nosso país. Doutora Áurea, quando olhamos para o volume de mulheres que ocorrem para esta unidade hoteleira participar deste evento, dá-nos a impressão de que as mulheres estão com saúde de aprender cada vez mais, principalmente sobre assuntos relacionados à sexualidade feminina. Sim, é muito bom e muito gratificante vermos esta sala cheia
para que todas possamos falar entre nós de forma aberta, sem tabus, para melhorar cada vez mais a saúde, em específico a saúde íntima, que infelizmente está envolta a muitos mitos e nós estamos aqui para desmistificá-los todos. Ao olhar para a nossa sociedade, o que é que falta para que assuntos como esses sejam discutidos dentro de casa? Quebrar tabus. Quebrar tabus é muito importante e precisa-se fazer mais e mais. Com a informação, com as novas famílias que vão sendo criadas, a nossa população é maioritariamente jovem hoje em dia, então nós já vemos muita informação que noutrora não tínhamos em casa, já se recebe em casa. Então, a educação para a saúde tem sempre que agir de forma como se fosse uma escadaria. Começamos por baixo, vamos subindo pouco a pouco e o topo é o nosso objetivo, a excelência será alcançada. Já para terminar, há uma idade própria para que as mães ou até os pais possam discutir com os filhos sobre a saúde sexual, por exemplo, com vista a prevenir várias situações? Idade específica não existe, porém é importante lembrar que desde o momento em que a criança começa a falar, começa a entender, nós temos que dar o nome certo às coisas. Um erro muito frequente é chamar os órgãos íntimos por apelidinhos mais supostamente fofinhos, mas que acabam por ser muito prejudiciais para a educação sexual. Então, primeiramente, quando a criança está já a aprender aquilo que são as suas partes corporais, o que é a sua vagina, o que são as suas mamas, ela precisa aprender e saber como tratar dela. E com o crescer da idade, a conversa vai se ramificando mais, vai ficando um bocadinho mais intensa e a criança, a dada altura, até os seus 8, 9 anos, já sabe bem, aqui eu tenho a minha vagina, aqui eu posso ser tocada, aqui eu não posso ser tocada, mas tudo começa desde cedo. Muito obrigado. Foi a conversa com a doutora Áurea de Carvalho, médica de família e uma das oradoras neste evento que junta nesta unidade hoteleira aqui no Talatona mais de 200 mulheres. Tal como já dissemos, vêm de várias partes da cidade de Luanda com o propósito de aprender mais e mais sobre a saúde nutricional, saúde sexual feminina e outros assuntos que por vezes não são discutidos em casa ou até mesmo nas salas de aula. É um assunto a acompanhar logo mais no Girassol Jornal ou até nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Suba Pedro e Custódio Jacinto, boa tarde. Boa tarde, Custódio Jacinto. A construção de infraestruturas hoteleiras enquadradas na diversificação da economia através do turismo, uma realidade nos municípios de Viana e Cacoaco, em Luanda. O Simão João, no caso, está em Cacoaco e junta-se agora em direto a Hoje Notícias. Simão João, boa tarde. Qual é a radiografia que fazes sobre esta expansão ao município de Cacoaco? Exatamente, Celestina Zola, muito boa tarde. De facto, o município de Cacoaco é que a prospecção do setor hoteleiro vai crescendo em grande medida. Isto também tendo em conta aquilo que é a estratégia do Executivo, a diversificação da economia e também através do setor hoteleiro, ou seja, também pelo turismo. E também que o município de Colibengo, que brevemente será elevado então para a província onde está localizado o aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. Mas para mais detalhes, eu vou agora à conversa com Yuri Costa, ele que é empresário do ramo hoteleiro. Muito boa tarde. O setor hoteleiro no país hoje vai crescendo, isto também tendo em conta aquilo que é o desafio do Executivo, diversificar a economia. O ramo do turismo é um desses setores. Boa tarde. Pois é. O setor hoteleiro hoje tem crescido o suficiente e damos graça ao turismo, conforme eu já disse, um turismo de negócios que tem ajudado muito no crescimento hoje do setor hoteleiro. Sem dizer que o governo, o executivo nesse caso, tem apoiado muito, tem apoiado bastante para que cresça cada vez mais, e temos que aqui acentuar que quanto ao crescimento,
o setor hoteleiro está sim a crescer. Subimos mais 10 escalas percentuais e estamos com por aí, pelo menos para Luanda, 50% a 80% na escala de ocupação hoteleira. Exatamente, Yuri, mas nesta altura os desafios que vocês enfrentam em termos de incentivos para aquilo que é a expansão do setor hoteleiro, como é que vocês têm olhado, como é que vocês têm se desdobrado, que é para conseguir dar resposta àquilo que tem sido, portanto, os pedidos, sobretudo dos turistas que visitam o nosso país? Desafios são tantos, né? Vamos assim dizer que desafios são tantos. Há que olhar para uma coisa que é o turismo em Luanda. Temos aqui, conforme já foi bem dito, o nosso, digamos, aquilo que a gente fala como um triunfo para nós, aqui pelo menos no Icó Libengho, é o aeroporto internacional. Isso é uma porta de entrada, então traz muito, mas muito turismo de negócio para cá. No entanto, ainda há vários desafios. Temos que aqui olhar para o fator sermos hoje ou fazermos parte da estratégia do Executivo, principalmente para a diversificação da economia, temos que levar isso em conta. A hotelaria, pelo menos em Luanda, tem se desenvolvido muito, mas ainda temos grandes desafios porque Luanda fora há outras províncias com um potencial enorme. Estamos a falar de Benguela, estamos a falar da Huila, estamos a falar de Namibe e muitas outras províncias com uma taxa de ocupação muito baixa, estamos a falar de 5% a 15%. No entanto, é sim possível chegarmos lá, fazermos um esforço todos. Vocês como empresa, como é que têm conseguido dar resposta àquilo que são os pedidos que vocês recebem para oferecer esses serviços do setor hoteleiro? Bom, temos que partilhar aqui experiências, temos que partilhar experiências com os demais que já estão nesse ramo há muito tempo. Temos parcerias com Trivagos e outras empresas que anunciam, que proporcionam e sugerem aos demais usuários desse setor. E temos tido um intercâmbio entre os que já são desenvolvidos nesse setor. Trazemos o que aprendemos com eles para aqui e tentamos diversificar então o nosso setor. Muito obrigado. Aqui então palavras do empresário ligado ao setor da hotelaria e turismo aqui no município de Cacoaco, onde vai crescendo então aquilo que é a diversificação do ramo hoteleiro. O município de Cacoaco que fará parte então da nova província, no caso Icó Libengho, onde está localizado o novo aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. Celestina Zola, do município de Cacoaco, é tudo por esta hora. Nós com certeza voltamos a atualizar a informação à nossa audiência logo mais no Girassol Jornal. Boa tarde. Boa tarde, Simão João. Com toda certeza, no Girassol Jornal tem mais. Os juros elevados do crédito têm dificultado os cidadãos no momento das solicitações junto aos bancos comerciais. Especialistas são da opinião de que a taxa de crédito habitacional, que é de 7%, devia ter uma redução de pelo menos 3%. Estabelecidos por lei, os créditos solicitados pelos clientes, cuja modalidade de pagamento é debitada em parcelas, é tido como um instrumento para facilitar os cidadãos na materialização de projetos, que, em muitos casos, as finanças pessoais não são suficientes para cobertura. Mas, na prática, o modelo não tem sido facilitador devido ao elevado juro da banca. Tem um salário que não é capaz de realizar os seus sonhos. Fica difícil fazer o crédito, a taxa muito elevada no banco, o pessoal até fica com dificuldade de fazer o crédito, atendendo o elevadíssimo custo de vida que o povo angolano ou que o angolano atravessa. E tinha que se houver uma política de melhorar o custo de vida do angolano. Eu penso que até que se melhorasse o custo de vida do angolano, acredito que a taxa também de juros, atendendo o crédito, podia ser um pouco baixo. Se tiver capacidade para pagar, atendendo o custo de vida. O custo de vida, quando é alto, há dificuldade para fazer o pagamento. Quando o custo de vida é estável, então o pagamento também seria estável. Nesse quesito, quem sonha com a casa própria, por exemplo, sente na pele o sufoco da medida. Há 2 anos atrás do crédito, até agora não consigo mesmo. Tenho ali 3 terrenos, até a data presente, está cheio de capim, não consigo construir.
tem uma na Via Expressa, tem uma no Benfica, casa na Cabab, tem 2, mas até eu não consigo tratar disso, por falta de condições. Muito complicado. A vontade as pessoas têm, mas infelizmente não tem como, tem que baixar os juros. Pelo menos assim vai dar possibilidade de muitos adquirirem os créditos e terem a possibilidade de ter a casa própria. Segundo o Banco Central, desde que entrou em vigor o aviso número 9 em 2022, o crédito concedido pela banca para habitação esteve na ordem dos 70,3 mil milhões de kwanzas, o que para os analistas está longe de satisfazer as necessidades do cidadão. Tanto o crédito à habitação como toda outra natureza de crédito verifica sempre uma falta de confiança do sistema bancário ou sistema financeiro para com o cidadão que pretende adquirir este crédito. Portanto, isso é muito genérico. Em particular, a questão da habitação, nós sabemos que uma das grandes lutas, um dos grandes sonhos do jovem e qualquer cidadão angolano é a procura por uma habitação. Os bancos, 7% entendemos ser uma taxa muito alta, o que compromete ou põe em causa a capacidade do cidadão poder devolver este dinheiro ao banco. 7% é o valor do juro para a concessão do crédito habitação. Por exemplo, um crédito de 20 milhões de kwanzas, no valor dos 7%, de 140 mil kwanzas ao mês, na conta do solicitante. Um valor elevado, segundo os especialistas, já que, para eles, uma redução de no mínimo 3% seria o ideal. A Europa hoje adota um sistema em que, se não for 1 a 3%, há países que estão mesmo a isentar. Vimos, por exemplo, o caso recente de Portugal, que isentou os jovens, por exemplo, até os 35 anos, penso eu, isentar em termos de imposto. Óbvio que medidas como essa vão fazer com que o mercado reaja em, por exemplo, subir ou alterar o preço da habitação, mas já é um sinal positivo dessa concertação que deve existir entre o setor imobiliário com o setor bancário e o governo aparecer aqui como intermediário. É uma medida que poderia ser muito bem acautelada aqui, tendo em conta a demanda por habitação e a escassez de oferta da mesma. Dado o elevado valor da taxa, o Instituto Nacional de Habitação adiantou que diligências têm sido feitas junto do governo com a finalidade de conseguir mecanismos alternativos para a redução da taxa, uma vez que a procura por habitação continua em alta. Mesmo com cerca de 300 mil habitações construídas pelo Estado, ainda assim não cobre a demanda. O crédito automóvel também se destaca dentre os mais solicitados, mas a dificuldade está igualmente nos juros. E o momento agora é para falar de desporto. O Bravos do Maquis encerrou esta sexta-feira no Lubango a preparação para a recepção ao Coastal Union da Tanzânia com um balanço positivo. Os Bravos do Maquis encerraram esta sexta-feira no Lubango a preparação para a recepção sábado ao Coastal Union da Tanzânia com saldo positivo. Segundo o técnico adjunto da equipa Maquisard, Almiro Lobo, a semana dominada por trabalhos técnicos e táticos foi proveitosa e agora resta aguardar pela hora do jogo da primeira mão das preliminares de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação. Uma semana extraordinariamente boa para nós, em que consolidamos aquilo que trabalhamos na pré-época. Dizer que os aspectos técnicos e táticos foram a base de tudo para esta semana. E atingimos aquilo que foi o objetivo traçado, estamos felizes e preparados para o jogo. E a equipa da Tanzânia já escalou a cidade do Lubango e o seu técnico, David Ouma, diz que o conjunto veio para competir, mesmo sabendo das dificuldades que vai encontrar. Para chegar a esta fase em que estamos, levamos cerca de 35 anos. Também sabemos que o Bravos do Maquis teve de jogar a taça para poder atingir essa competição, mas nós estamos aqui para competir. Sabemos do potencial do Bravos do Maquis, que felizmente conhece pouco de nós, e vamos tentar naturalmente capitalizar nisso. O jogo acontece este sábado a partir das 16 horas no Estádio Nacional Tundavala, na cidade do Lubango.
E o Sagrada Esperança realizou na noite de sexta-feira o último treino antes da partida diante do São Luís de São das Ilhas Maurícias para a primeira eliminatória da fase de acesso, ou seja, da fase do grupo da Liga dos Campeões Africanos em futebol. O jogo entre o São Luís e o Sagrada Esperança disputa-se neste sábado às 15 horas de Angola no Complexo Desportivo Côte d'Or em Port Louis. É com o desporto que fazemos a segunda pausa deste jornal. Voltamos já. Estamos de volta e vamos até a Chicala, aqui em Luanda, onde os munícipes falam da falta de estruturas na zona. A Fernanda Gonga está na Chicala e ouve os populares. Fernanda, boa tarde. É consigo. Muito boa tarde a todos os que nos acompanham. Hoje a Rede Girassol está a radiografar o bairro da Chicala, nomeadamente a Chicala 1 e também o bairro da Chicala 2. Nesta altura encontramos-nos na Praia do Banho, que fica mesmo nas proximidades da Chicala 1, para entendermos quais são as principais questões que giram à volta da população no que diz respeito às questões sociais. Nesta altura vamos conversar com o Sr. Macaia, que é morador deste bairro há mais de 40 anos e que nos vai fazer então o enquadramento daquilo que têm sido as principais preocupações desta localidade. Sr. Macaia, muito boa tarde. Está nesta altura em direto para o Hoje Notícias da TV Girassol. Nós estivemos aqui a fazer uma radiografia e reparamos que estão a acontecer algumas obras de requalificação no bairro. Gostava de perceber como é que anda as condições mesmo de infraestrutura aqui na Chicala. Essas obras são obras que nós tanto esperávamos e é bem-vindo para nós como cidadãos deste bairro que cá habitamos. Só é de louvar o governo e não só de louvar também a comissão de moradores que está conosco aqui a lutar, porque aqui já passou vários administradores, passou a Dona Joia, passou há pouco tempo que passou o senhor Sírio e há pouco tempo quem saiu na administração é o senhor Paulo Neto. Esses todos os administradores não fizeram nada de jeito neste bairro, mas agora estamos a louvar o trabalho da comissão de moradores e o trabalho da Comissão da Moradores, da colaboração desta empresa Mata Paulo e a colaboração da Marine Bahia, até que enfim estão a nos salvar numa grande epidemia que nós tínhamos. Não tínhamos esgoto, não tínhamos nada, mas agora, graças a Deus, está a vir aí as obras da Mata Paulo e estamos a gostar. Tá? Vocês disseram que esta obra é fruto de uma imposição dos moradores em função daquilo que a Mata Paulo poderia instalar aqui na Chicala. Sim, isto aqui é fruto mesmo desta obra, porque também esta obra venha por causa das obras deles que eles estão fazendo naquele bairro que nós antes chamávamos Quilombo. Nós naquele tempo chamávamos Quilombo. Este mesmo bairro, eles lá estão a fazer uma Marine, eles lá estão a fazer uma Marine Bahia. Como as viaturas dele que vão até lá na Marine Bahia vão passar por essa estrada, é por isso também que eles estão a olhar por essa estrada. Porque se não fosse esta obra, eu acho que essa estrada não poderia ser reabilitada. Muito bem, Sr. Macaia, agora ajuda-nos a compreender como é que vocês estão em termos de acesso à água potável, energia e a questão de segurança. Como é que é aqui na Chicala? A água potável, graças a Deus, está boa. E eles até nem estão a tocar na nossa água potável. Eles estão a vir também com a canalização deles, da água deles, também que vai abastecer o sítio dele. Em caso de energia também, graças a Deus, está boa. Não temos problema de energia. E a questão da segurança? A questão da segurança também está boa. Não temos problema de segurança. Muito obrigada, Sr. Macaia. Então, esta é a radiografia possível que nós conseguimos fazer aqui no bairro da Chicala numa primeira fase. Estamos ainda na Praia do Banho a conversar com alguns moradores e vamos continuar a radiografar outras partes que compõem este perímetro da Chicala. Nesta altura é o essencial de informação que lhe damos a ver. Nos próximos serviços noticiosos vamos ter outras informações. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda Gonga, que está a fazer uma radiografia ao bairro da Chicala 1 e 2 aqui em Luanda. E agora, da atualidade internacional, violência no Parlamento turco. 3 deputados ficaram feridos na sequência de uma luta que durou cerca de meia hora. Foi durante a tarde de sexta-feira que o Parlamento turco em Ankara foi tomado por uma cena de pancadaria entre os deputados de vários partidos. O incidente ocorreu durante uma sessão da Assembleia Turca sobre o caso do deputado da oposição, Kan Atala, que foi destituído. O conflito eclodiu quando o deputado do Partido da Justiça e Desenvolvimento aproximou-se do púlpito e agrediu o deputado da oposição, que criticou
criticava o governo pela detenção de Cam Atalay. Vários deputados presentes na sessão intervieram, provocando então uma luta entre dezenas de pessoas que durou quase meia hora. 3 deputados ficaram feridos após terem sido agredidos na cara. O número de mortos pelo desabamento de um aterro sanitário em Kampala subiu para 34, com muitos moradores e casas no bairro de Kiteze soterrados por uma enorme pilha de lixo após chuvas fortes. O deslizamento de terras ocorreu há 7 dias e os esforços de resgate continuam, embora 35 pessoas continuam desaparecidas. Acredita-se que o colapso tenha sido causado por fortes chuvas. O aterro sanitário de Kiteze fica em uma encosta íngreme em uma parte pobre da cidade. Mulheres e crianças que coletam resíduos plásticos para obter renda frequentemente reúnem-se ali e algumas casas foram construídas perto do aterro. As autoridades de Kampala vêm considerando há anos fechar o local e inaugurar uma área maior fora da cidade como depósito de resíduos. A Autoridade Aeroportuária do Quênia anunciou na sexta-feira que tem planos de contingência para evitar interrupções nas operações aeroportuárias devido a uma possível greve do principal sindicato da aviação do país, marcada para começar em 19 de agosto. O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação do Quênia, que representa os funcionários aeroportuários e da Kenya Airways, ameaçou entrar em greve a partir de segunda-feira em resposta a um acordo proposto à Adani Airports Holdings da Índia para desenvolver o aeroporto internacional Jomo Kenyatta em Nairobi, o maior aeroporto do Quênia. O sindicato está preocupado que esse acordo possa resultar em perdas de empregos e na contratação de trabalhadores não quenianos, referindo-se a isso em seu aviso de greve como não venda pretendida do aeroporto. O governo queniano esclareceu que o aeroporto não está à venda e que nenhuma decisão final foi tomada sobre a proposta de parceria público-privada para modernizar o aeroporto. E está tudo dito neste Hoje Notícias de sábado, 17 de agosto de 2024. Obrigada pelo carinho de sempre. Já sabe, a seguir tem Desporto na Rede. Boa tarde.